Nós acharei Êxodo capítulo 14, versículo de número 15. A palavra do Senhor diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Amém? Pai, eu quero te dar a ti as graças. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos trazer, ó Pai bendito, aliento, ânimo, renovo, força, regozijo, para que possamos, ó Pai bendito, prosseguirmos, ó Pai bendito, seja qual seja a circunstância, a situação, as adversidades que possamos, ó Pai bendito, atravessarmos. Que o Senhor, ó Pai bendito, que é o nosso Deus, é o Senhor que é o nosso Rei, é o Senhor, ó Pai bendito, que nos guia, que nos conforta, que nos consola. Obrigado pela tua palavra. Amém, Jesus. Amém? Pode assentar. Irmãos, a vida do crente, ela, se você observar bem, ela tem três propósitos enquanto nós estamos aqui, né? Ela é motivada, a primeira coisa que motiva a vida de um ser humano, para que ele pode se tornar crente, é o conhecimento da verdade. A palavra, ela tem esse poder para nos impulsar e nos revelar, né, o futuro principalmente. E o crente, ele, quando é motivado pela palavra, nós estamos falando que ele é motivado pela promessa, as promessas de Deus, a promessa de Deus. E Deus, ele tem um poder para prever o futuro. Ele vê lá na frente. Nós às vezes vemos, né, mal é um presente e planejamos algo para amanhã, mas Deus, ele já vê lá adiante. Quando Deus chamou o povo de Israel, ou seria, quando o povo de Israel nasceu através do chamado de Abraão, quando Deus chamou Abraão, Deus também lhe fez uma promessa, que é o filho Isaque. E ali, nessa promessa, Deus também já falou para Abraão que o povo ia ficar escravo, né, por 400 anos. Nós já conhecemos que o povo, numa determinada ocasião, por uma necessidade, por uma seca que havia, o povo foi até o Egito, aonde, em busca de comida. Quem foram cerca de 70 ou 75 pessoas, desceram para o Egito. Isso ainda Jacó estava vivo, o filho dele José estava lá, né? E eles foram, e lá eles ficaram. Só que o tempo passado, o tempo foi passando, e muitas coisas mudou, inclusivamente o governo, o rei, o reinado. O povo também cresceram, e o povo também esqueceram também, talvez, de Deus, aonde eles tinham a promessa. A coisa é que os anos passaram e o povo ficou ali como escravo. Nós possamos ver no capítulo 2 do livro de Êxodo, no versículo 23, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aqui nós vemos que o povo passou um período, parece que
de muitas abundâncias. Enquanto esse rei Faraó estava vivo, a coisa para ele foi muito bem. Mas ao decorrer do passar do tempo, esse rei faleceu e disse que entrou outro rei e o povo ficou escravo. E a escravidão foi pesada. Foi pesada a escravidão para o povo. E aqui vai relatar que o povo clamou ao Senhor. Então, ao clamar, quando Deus clamou ao Senhor, o povo clamou ao Senhor, o clamor do povo chegou no ouvido de Deus, e Deus a lembrou da promessa que ele havia feito para Abraão, Isaque e Jacó. Então, o povo clamou porque eles tinham uma promessa e eles tinham conhecimento de Deus, e eles clamou. Então nós vemos aqui que Deus enviou Moisés para tirar o povo, e o povo foi conduzido por Moisés, possamos dizer por Deus através de Moisés, pelo deserto. Quando nós chegamos aqui nesse capítulo 14, que eu li o versículo 15, nós vemos aqui que o povo se encontra diante de uma situação bastante difícil. Por quê? Faraó havia deixado o povo ir. Não vou entrar nos detalhes, mas nós vemos que foi uma batalha, uma resistência, dura, para que Deus pudesse agir e o Faraó pudesse liberar e deixar o povo ir. Deixaram ir. Só que logo em seguida nós vemos que ele veio contra o povo. Parece que aqui vai dizer que o próprio Deus endureceu o coração do Faraó, olha. E aí disse que ele prepara os seus carros, o seu exército, e começa a perseguir o povo. Nessa altura o povo estava acampado, e o mar estava diante do povo, e o exército de Faraó estava atrás. Então entendemos aí que parece que o povo estava encurralado, estava encurralado, parece que não tinha saída, não é? Parece que não tinha saída. Ali o povo estava entre, possamos dizer assim, entre a cruz e o punhal, vamos dizer assim, diante do mar. Como é esse mar? Atrás, um exército poderosíssimo, Faraó, com todos os seus melhores carros da época, com todas as suas armas. O povo recentemente saído de uma escravidão, sem armas, crianças, mulheres, homens não preparados, não é assim? Então quem eles tinham? Eles tinham ali Deus, eles tinham Deus. E aí vai o texto, nos relata aqui, que o que me chama a atenção aqui é que diante daquela situação, Moisés, ele é afrontado pelo povo, Se você seguir lendo aqui, o povo questiona Moisés e fala: para que você foi tirar-nos desse lugar, tirar do Egito, para que nós possamos perecer aqui, e aquela coisa toda. Moisés vai até Deus, entende? Olha bem, o povo tinha saído do Egito através de Moisés, mas no início começou pelo clamor. Eles clamou ao Senhor e Deus o ouviu. Se eles não tivessem clamado, o gemido do povo, a escravidão, a situação crítica fez eles clamar, e Deus enviou Moisés. E aí nós vemos que o povo é liberto dali do Egito. Só quando chegou diante do mar, o povo parece que diante daquela situação questionou Moisés e encurralou Moisés ali. E aí Moisés junto com o povo vai diante do Senhor, e olha o que o Senhor disse, o versículo que eu li. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que o marchem. Existem, irmãos, situações na nossa vida ou seja, momentos que nós temos que orar. Principalmente nós que temos a promessa. Nós temos a promessa. O povo
promessa, tinha a palavra, tinha Deus, sabia, eles tinham sido orientados, tinha passado os anos, né, muitas gerações, 400 anos, e o povo tinha agarrado da promessa, da aliança que Deus tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó. E o povo estava agarrado daquela promessa ali. O povo agarrou dela. Aí chegou um momento que a aflição aumentou. Aí o povo clamou ao Senhor. Deus ouviu o clamor deles. Chega aqui, eles não sabiam o que fazer, foi até Deus. Então, é que notar aqui que o próprio Moisés, tudo que ele fazia, ele ia até Deus. Né? Ele estava com o cajado, ele estava ali com a autoridade, com a unção, com a missão dada por Deus, mas ele, quando encontrou encurralado ali diante do mar, ele foi até Deus. Aqui nós vemos que eles foram até Deus. Quando chegaram até Deus, Deus falou: por que clamas a mim? Fala para o povo marchar. Já não falou assim, fala para o povo orar um pouco mais, não foi isso. Fala para o povo agarrar da promessa. Não, o povo já estava com a promessa. Entende? Não foi, Deus não falou assim, fala para o povo a lembrar da minha promessa. Não foi isso. Porque a promessa já estava em execução. A promessa de Deus, que Deus tinha falado que iria tirar. Deus a lembrou da promessa, Deus a lembrou do pacto, Deus a lembrou da aliança que eu tinha feito com Abraão. Aí, não sei se você possa entender ou está entendendo, mas existe um momento na vida do crente, do povo de Deus, da igreja, que às vezes nós temos de orar. Sim, tem momento que nós temos de estudar a palavra e estar com ela, agarrar dela. E há momento que nós temos de ter ação. Aqui eu vejo que houve oração? Houve. Agora eles têm ação. Em outras palavras, quando Deus falou para Moisés, fala para o povo marchar, fala para o povo ter uma ação, agir. Entende, irmãos? E muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não temos ação. Entende? Nós não temos ação. E hoje estamos num período, nesse momento que nós estamos, eu falo aqui para nós, mas aqui possamos entender de uma forma geral, como toda a nação, que está um momento de o povo ter uma ação. Ter ação já. Marchar. Não é, digamos, orar e ficar aí, né? Entendeu? Pregar e ficar de braço cruzado. Ora, meu irmão, ora. Sabe quando temos de ter ação? É o que Deus falou. Diga ao povo que marche. Vamos ficar sentado aí, fica Deus. Não, Deus vai cuidar, mas ficou sentado. Não. Deus nem falou para ele assim, fica aí sentadinhos. Não. Que depois Deus vai estar quieto e ver a minha salvação. Mas o povo tinha de se levantar, marchar. E falou para Moisés: tu levanta, toma o teu cajado. Entende, irmão? Então é algo que está ocorrendo hoje. Isso ocorre talvez individualmente e também como uma agrupação, com todo o povo, né? Não sei se vocês têm observado, né? Pessoas se mobilizando, né? Está se mobilizando aí de uma forma forte aí. Será que ali só tem as pessoas que não é crente? Eu creio que não. Será que ali não tem crente? Pessoas que creem em Deus? Tem, com certeza. E olha bem, quando esse povo se encontrou diante do mar, eles foram a quem? Foi a Moisés. Moisés ali naquele momento era uma espécie do governo, do presidente deles, era
né? Moisés era uma espécie do rei deles ali, o homem que os guiava, que os conduzia, que Deus tinha posto ali. Hoje nós observamos também que qualquer problema ou situação que seja no sentido governamental que nós temos que resolver, nós vamos a quem? As autoridades, não é assim? E eles vão e dar uma resolução para que nós possamos prosseguir. Só que antes de qualquer decisão que nós tomamos, o que nós fazemos? Oramos. O povo tinha orado e Deus o tirou eles de lá. E aí ele chega diante de Moisés, Moisés vai diante de Deus e Deus fala: marcha. Então aqui nós entendemos que nem sempre nós devemos só orar e ficar quieto e falar: Deus está no controle. Não é? Nós temos que ter ação. Isso olhando pelos acontecimentos que a nação passa e olhando individualmente o que nós passamos. Às vezes nós oramos, temos a palavra, cremos, entendeu? Esperamos em Deus, mas chega um momento que Deus fala: levanta. É o que eu entendo aqui. E aí nós vemos que esse povo, Moisés com esse povo se levantou. E aí nós vemos que Deus fala para Moisés, né? Lança, né? O seu cajado. E aí nós vemos que Deus o livrou naquela noite, naquele dia. O versículo 30 vai dizer assim, ó: assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Por quê? O povo se levantou, Moisés foi na frente, lançou o cajado, o mar se abriu e o povo entrou. E aquela atitude do povo também incitou os inimigos egípcios a fazer o mesmo. Os egípcios entrou junto e Deus permitiu. Você dá conta, irmão? Deus permitiu que os inimigos seguissem. Entende? Aproveitou e entrou atrás. Entende? Só que eles não conseguiam. Diz que eles a noite toda lutou, perseguiu e não conseguiu alcançar o povo de Deus. Entende? É o que nós temos, irmão. Muitas coisas o inimigo faz tudo. Entende? Mas porque o povo estava caminhando debaixo da direção, da luz, do impulso de Deus, né? Diga ao povo que marcha, eles se levantaram e marcharam. E você, Moisés, lança o seu cajado. É o que ele disse. Não? E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Entende? Você viu que Moisés teve que se levantar, e o povo se levantou. Você fala para ele se levantar, fala para eles marchar. Não foi já orar, porque eles já tinham orado. Entende? Você já deu conta que nós às vezes oramos? Quanto tempo nós oramos? Então nós temos que ter ação. É como um exemplo, nós orarmos: Senhor, queremos que o Senhor salva, Senhor, entra com salvação, salva o Brasil. Mas o que nós temos que fazer? Marchar e evangelizar. Ou não é? Não é assim? Agora, se eu falo assim: vamos orar, irmãos, ora para que Deus entre com salvação, ora para que Deus cura, ora, aí a gente ora, isso é só isso. Temos que ir pregar, aí o Espírito, aí Deus move, porque Deus vai mover de acordo com a sua atitude, de acordo com a sua ação, de acordo com a minha ação. Entende? Por exemplo, quando Neemias ouviu a notícia que Jerusalém estava queimada, as portas, os muros estavam caindo, a primeira atitude de Neemias qual foi? Orar.
Não foi isso? Neemias capítulo 1 vai relatar isso. Aí ele foi e orou. Depois que ele orou, aonde ele foi? Diante do rei. Quando ele foi diante do rei e suplicou uma licença, uma permissão para que ele pudesse fazer aquela viagem, que o rei pudesse dar ele as condições necessárias. Aí Neemias sai e vai. Mas aí nós entendemos que aí nós já vemos que Neemias, ele marchou, ele teve ação. Mas antes ele jejuou, disse que ele jejuou. Então, um período de aproximadamente 4 meses, ele esteve orando e jejuando. Após aquele período, ele vai diante do rei. Entende? E o rei deu ele a permissão para ele ir. Então, muitas das vezes nós temos que entender que existe um período que nós temos que orar, de clamar, de estudar a palavra. Nós já temos a palavra, né, de sempre estar recebendo a mensagem para sermos renovados. Aí passa um período que nós temos de ter ação. A oração tem de ter ação. E aí nós vimos que Deus libertou o povo. Libertou o povo. Esse povo não voltou mais para o Egito. Há um que muitas vezes queria voltar. Alguns pereceram, mas não voltou. E Deus o conduziu o povo, Deus o guiava o povo. O mesmo posso dizer de Neemias concluiu a obra que ele foi fazer. Só que ele não parou. Fez a etapa, entende? Que deveria fazer, o que ele deveria fazer, ele fez. Tudo na oração antes. Então nós, por exemplo, nós oramos, né? Eu vou falar nós aqui, principalmente eu, né? Oramos, não é? Falamos, orientamos a respeito dessa mudança de governo que tinha que haver. Fizemos isso, não é? Agora, se você acha que Deus não está conosco, Ele continua. Não é porque os egípcios, Faraó se aproximou que Deus não estava. Não é porque às vezes está ocorrendo aí algo que nos, né, pode nos amedrontar, que traz medo. Que imaginamos aqui quando os egípcios se aproximou ali, eles viu o mar adiante. Meu Deus, e agora? O que faremos? Vamos orar? Orar e vamos agir rápido também. Já oramos. Agora, por exemplo, só existe uma coisa, nós falando em sentido do governo aqui, só existe uma. Assim, é ação do povo já. Entende? Porque aqui Deus falou assim, não, deixa quieto Moisés. Deus falou assim, deixa quieto Moisés, deixa comigo aí. E eu não, eu vou falar para o povo marchar que eu vou agir. Né? Fala para o povo levantar e marchar que eu vou agir. Entende? O mesmo somos nós hoje. Nós estamos numa situação parecida, irmãos. Entende? Hoje, talvez, falando no sentido governamental, para que haja talvez uma nova decisão, está nas mãos do povo. Já viu? Você pode ter por certo. E se você olhar toda a Bíblia, desde o início dos reinados, antes dos reis, desde antes dos reis, o povo tudo era, irmãos, na peleja. Todas as conquistas do povo eram na peleja. Foi na peleja. O povo ia, orava, consultava
Senhor, consultava e ia para a peleja. Era assim, todas as vezes é assim. Agora hoje nós estamos nesse tempo que não, entende? As pessoas pensam que não precisa lutar. Entende? Não precisa lutar. Outros, olha bem, antes das eleições, as pessoas falavam assim: não precisa a igreja envolver com política, não é assim, irmão? Não necessita, o crente não pode falar disso, o crente não pode mover nada, e é assim, pronto. Não! Enquanto nós estamos aqui, nós não tem como fugir, irmão. Temos a palavra, estamos com Deus, sim, clamamos o Senhor, sim, mas tem uma parte que é nossa, nós temos que marchar, ou não? Por que Neemias foi até o rei? Ele orou, Deus, restaura os muros de Jerusalém, e cruzou os braços, vou dormir. Deus, ai lá, as portas estão queimadas, tem misericórdia. E foi dormir? Não. E mão na obra. Mão na obra. Nós não podemos calar. É tipo você orar: Senhor, eu quero um trabalho, Senhor, abra as portas, e vai dormir. Você acha que Deus vai dar trabalho para você? Não vai. Agora sim, Senhor, abra as portas, Senhor, eu preciso de um emprego. Aí você levanta a seta e sai e leva o seu currículo. Deus abre a porta, Deus vai te conduzir. Ou não é assim? Entende? Aí você chega num irmão: ou interceda por mim. Aí você vai num governante, conversa com ele, e ele te ajuda. Entende? Mas nós estamos vivendo um tempo que a igreja não. Claro que em torno da salvação, irmãos, a salvação, sim, nós temos que orar, vigiar, não é? Vigiar, orou, vigiou, né? Nos santificamos, nos consagramos, né? Nos santificamos aí e levamos uma vida de santidade e vamos para a glória. Mas e essa mais coisa aqui? Enquanto nós estamos aqui, as pessoas parecem que não entram na cabeça deles que nós estamos aqui e temos vida aqui, temos filhos, temos netos, temos uma vida pela frente. Somos cidadãos ou não somos? E temos de seguir. Por isso que Deus fala: diga aos filhos de Israel que marchem. Porque em questão da salvação em si, irmãos, se você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, né? Tu será salvo, não é? Se você crê e leva uma vida agradável ao Senhor em santidade, é salvo. E as coisas dessa vida aqui, tudo vai vir. Se creu em Jesus, aí vai vir. Todo mês vai vir um salário para você. Não vem, você tem que trabalhar. Pode vir uma ajuda social aí, mas isso aí vem porque você está sem nada, e às vezes nem vem. Entende? Porque tem que estar cheio de país aí que já está na escravidão, já está mais no comunismo, porque talvez o povo se cruzou os braços. Entendemos o Deus, irmãos, que nós temos que lutou pelo seu povo de início a fim, e ele continua o mesmo, né? Continua o mesmo. Jesus falou: nesse mundo tendreis aflições, vamos ter aflições, vai ter e vai haver. Só que ele falou: eu venci. Eu venci. Então ele venceu, porque ele lutou. Porque ninguém vence nada sem lutar. Ou vence? Não vencemos sem luta. Não há vitória sem luta, irmãos. Jesus não venceu Satanás lá nas bandas de Jericó. Como ele lutou? No jejum, na oração e na palavra, renunciando, né?
dizendo não. O mesmo somos nós. Nós vamos vencer, mas temos que lutar. Entende? Temos que lutar. Por isso que o inimigo vai tomando aí na sua casa. Entende? O diabo, os ladrões estão soltos por aí. Mas se você não tiver uma porta com chave, não tiver um muro, por que eles fazem isso? Para eles não roubar. Não é assim? Para não roubar. E a uma assim eles estão roubando. Então é a nossa parte que nós temos que fazer. Então aqui está dizendo assim: diga aos filhos de Israel que marcha. E aí, se nós vermos aí, Deus, irmãos, na vigília da noite, olha o que vai dizer, versículo 24: na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo, e de novo viu o acampamento dos egípcios, e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Deus viu, entende? Lá na coluna, na vigília da manhã, foi uma noite de turbulência. É o que nós estamos vivendo, nós um período de turbulência, não é verdade? Seja ela espiritual, que essa luta elas são espiritual. Nós temos de lutar, mas também temos de ir, né? Seja ela individual, familiar, não é? E existe luta, irmãos, que envolve toda uma nação. Só que aí precisa nós ter unidade, não é? Precisa ter unidade, precisa unir, né? Agora, se cada um olhar para si, olhar para o seu umbigo, né? Olhar só para o seu, não, eu não posso, eu não vou, eu não posso, e aí? Entende? Vai comprometer o futuro. Vamos colocar de pé? Aleluia. Acabar na graça de Deus. Pai, eu quero nesta noite dar a Ti as graças. O Senhor sabe qual é a situação de cada um dos meus irmãos, seja elas pessoalmente, individualmente, familiar, matrimonial, seja ela, Pai bendito, sentimental, emocional, seja ela ministerial, governamental, que o Senhor, ó Pai, através dessa palavra, possa infundir em nós aliento, ânimo, Senhor Deus, e nós, ó Pai bendito, possamos marchar, levantar, se animar, assim como o Senhor falou para Moisés: não temas, diga ao meu povo que não temas, mas levanta em marcha. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ó Pai bendito, através da Tua palavra, tenha, Senhor Deus, uma palavra de aliento, de esperança, de ânimo para o Teu povo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Estamos vivendo tempos, ó Pai, que estão sendo ameaçados, nós estamos sendo ameaçados, ó Pai bendito, e muitas das vezes, ó Pai bendito, nós temos de chegar até a Ti, nós chegamos até a Ti, ó Deus, para suplicar e Te pedir o que faremos, assim como Moisés, assim como o Teu povo de Israel, chegou diante de Ti, ó Pai bendito, quando o mar estava diante, e o exército de Faraó atrás. Eles chegaram até o Senhor, e o Senhor falou: levanta e marcha. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluias, aleluias. Se no dia da peleja nós nos afrouxar, a nossa força se reduz. Pai, é tempo de peleja, irmãos, é tempo de peleja, é tempo de levantarmos com a força do Senhor, com a esperança do Senhor, e crer que Deus vai abrir o mar, crer que Deus abrirá, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele é o único que não muda,
fez tantas maravilhas, Ele é o mesmo, e Ele não mudará. Pai, que assim, ó Pai bendito, o Senhor nos ajuda, que assim o Senhor nos alienta, Pai bendito, nos dar ânimo, e nós sigamos, ó Pai bendito, confiantes em Ti, Senhor. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa rocha, o nosso rochedo. E assim, ó Pai, que eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para a glória, para louvor do Teu nome, Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia a se levantar confiados em Ti, esperançados em Ti. E se há que pelejar, pelejaremos sim, com a confiança posta em Ti. A Tua palavra, Senhor, é que nos guia através do Teu Espírito Santo. Graças Te damos, Senhor Deus. Graças Te damos, Pai Santo. Amém, irmãos? Dê um aplauso ao Senhor.